Você que é pai, você que é mãe, com certeza já orientou os seus filhos a andar corretamente pelas ruas, andar sempre pela calçada, não dar ouvido, não dar conversa a estranhos, não é? Mas será que no meio virtual, na internet, você consegue orientar o seu filho da melhor forma possível? A internet é um perigo para crianças. Com certeza. E é isso que a gente foi conversar com o Dr. Ciro Jorge do Nascimento, advogado especialista em crimes virtuais. Doutor Ciro, seja bem-vindo ao programa de Tudo Mais Um Pouco. Na sua opinião, você acha que as crianças e os adolescentes têm noção dos perigos da internet? Bom, hoje quase toda criança usa a internet. Eu lembro que há 3 anos atrás eu me considerava um craque na computação e hoje o meu priminho mais novo ele está me ganhando de 10-0 no jogo de futebol digital. Isso tudo graças aos avanços tecnológicos e a inclusão digital realizada no país. Tudo isso é muito bom, tudo isso é muito perfeito. A internet é uma ótima ferramenta de comunicação. No entanto, tudo não vai ser tão perfeito se a gente não tiver uma conscientização social. A gente percebe vários casos de crianças fazendo coisas, digamos, erradas na internet. E um fator importante dessa área de aquários, dessa área da modernidade, do avanço tecnológico, é que a gente percebe que cada tempo tem a sua mania, porque as coisas elas mudam a cada segundo. E hoje nós temos o Twitter como rede social, rede de relacionamento mais utilizada hoje em dia, inclusive pelos jovens, na faixa etária de 10 e 15 anos. E recentemente nós tivemos um caso muito grave de um casal de adolescentes de 14 e 16 anos terem utilizado da webcâmera e, através de uma ferramenta chamada TwitchCam do Twitter, terem feito sexo na webcâmera para mais de 25 mil espectadores. Sim, isso é estarrecedor. E o que nos promove realmente é fazer uma campanha em prol dessa conscientização social, do avanço da legislação brasileira dentro do direito eletrônico, mas tudo isso não será solucionado sem uma conscientização social, porque o que a gente percebe é que realmente os jovens eles não estão possuindo essa conscientização social no uso responsável da internet. E essa conscientização, ela tem que partir de dentro de casa, porque tem muitos pais que acham que quando o filho está na internet é um momento de calmaria, que está tudo bem, meu filho está na internet, então paz em casa. Nem sempre, né, doutor Ciro? Isso deve começar de dentro de casa. E os pais, na maioria das vezes, eles querem o bem dos seus filhos, eles procuram isso de qualquer forma possível. Inclusive, sempre quando eu sou perguntado sobre se os pais devem controlar o que os seus filhos fazem na internet, a minha resposta é sempre sim. Os pais eles devem controlar, sim, o que os filhos fazem na internet, de diversas formas, mesmo que moderadamente, que seja indo de 5 em 5 minutos visitar o filho no cômodo onde ele está, no computador, para dar um beijo, para dar um abraço. Olha que legal, é o jantar útil ao agradável. E para os pais que não possuem essa possibilidade de estar junto, utilizando inclusive a internet com os filhos, acompanhando isso de perto, não podem fazer isso em razão do trabalho, que eles possam utilizar que as ferramentas tecnológicas nos proporcionam, que são os controles dos pais, o UOL permite essa ferramenta. Tudo isso é feito de uma forma muito saudável e eu acho extremamente necessária. Porque neste caso recente do Twitter, inclusive, nesse caso estarrecedor, o que aconteceu foi que, enquanto a mãe do menino dormia no quarto, em outro cômodo, o filho dela com a sua namoradinha se exibiam para mais de 25 mil espectadores que assistiram
aquela aberração seria possível, porque é uma anormalidade. São crianças que a gente pode dizer que realmente não sabem o que fazem, e, ao mesmo tempo, muitas pessoas dizem, sabem sim, porque hoje a internet, a televisão ensina tudo. No entanto, isso deve partir de dentro de casa. Essa conscientização, no que a gente se referia anteriormente, deve começar dentro de casa. Porque a gente vê, neste caso do Twitter hoje em dia, essa nova mania nacional, a gente vê, por exemplo, que as pessoas, elas estão lá, abrem a sua webcam no Twitchcam em busca de atenção, literalmente para querer aparecer. E a gente vê meninas de 12, de 13 anos se exibindo, dizendo que vão tirar a roupa em troca de 1.000 pessoas, 1.000 visualizações, 2.000 visualizações, e elas vibram com isso, tiram print desse número de visualizações, mostram para suas amigas, e ingenuamente, ou talvez de forma burra, não percebem que tudo isso foi conquistado através da apelação de se exibir para mais de 1.000 pessoas, mais de 1.000 pervertidos, mais de 1.000 pedófilos, que elas mal sabem quem são e não sabem de onde vieram. E tudo isso eu percebo que é muito da carência que o pré-adolescente, a criança, o adolescente tem de uma falta de atenção, esse querer aparecer, de ser notado. Tudo isso pode ser sanado pelo Senhor, por vocês, senhores pais, estão sempre presentes, inclusive no uso de suas crianças na internet. Isso aí, essa coisa da atenção da família é muito importante. Eu achei até bonito o que você falou, né? Do pai e a mãe, de repente, chegar e dar um abraço no seu filho, dar um beijo no seu filho e, ao mesmo tempo, dar uma fiscalizada ali para ver o que está acontecendo, o que está rolando na internet, se seu filho, né, orientar de uma melhor forma, digamos assim. Vamos deixar aqui bem claro para aquele pai, para aquela mãe que ainda não está muito ligado nesse mundo virtual, que às vezes a geração é outra, né? Mas, embora o seu filho esteja, quais são os verdadeiros perigos? A gente comentou, o senhor comentou agora, pedofilia. Qual seria o próximo? Além da pedofilia, a gente percebe crimes como o aliciamento das crianças para a prostituição através da internet. Isso ocorre de diversas formas, porque a internet ela abrange o mundo todo. E assim como a exploração sexual através da internet, muitas pessoas utilizam dessa exploração, inclusive, para fazerem chantagens emocionais com as crianças. Por isso que é tão importante para os pais aconselharem os filhos e por isso também acompanhá-los no uso da internet, para que eles jamais deem os seus dados pessoais na internet, para que eles jamais forneçam informações sobre a sua rotina diária. Ou seja, estar na internet é como estar na rua, por exemplo. É necessário que o internauta, de uma maneira geral, entenda que, a partir do momento em que ele envia sua foto, por exemplo, para uma pessoa na internet, ele perde o controle total do destino destas fotos. Ou seja, na internet a gente tem que ter um cuidado dobrado para esse tipo de situações, para que a gente não sofra, inclusive, diversas questões que só ocorrem na internet, como, por exemplo, o cyberbullying, que a gente tem visto hoje em dia. Exatamente, não querendo te cortar, mas já cortando. Cyberbullying é um termo novo. A gente tem bullying, que a gente escuta isso muito, falar que as crianças, né, são vítimas de preconceito em escolas, em colégios. E agora tem cyberbullying, doutor Ciro. O que é isso?